Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um curto e grosso, um episódio desse nosso programa semanal que vai ao ar todas as quartas-feiras por volta das 8 da manhã, aqui no nosso canal do Casal Brodbeck. Meu nome é Rafael Vitola Brodbeck. Se vocês estão aqui nesse vídeo é porque gostam dos temas ligados à fé católica, fé cristã, Bíblia, teologia, doutrina, vida espiritual, vida de oração, formação familiar, formação humana, enfim, e por conta disso o YouTube sugeriu este vídeo por conta dos seus algoritmos e eu já convido vocês então a se inscreverem no canal, estarem aqui conosco, darem um like, comentarem, compartilhar o vídeo e ativarem notificações. Se vocês já nos seguem, se vocês já estão seguindo esse canal, já se inscreveram e ainda não ativaram as notificações, assim, apertem ali o botão, enfim, de ativar as notificações. E se por acaso já o fazem, eu agradeço penhoradamente desde já. O programa curto e grosso é aquele nosso encontro semanal onde nós respondemos perguntas que vocês nos enviam pelo YouTube, pelo Instagram, pelo WhatsApp, por e-mail, enfim. Antes de mais nada, convido vocês a estarem conosco em Roma em julho, falta pouco, nós já estamos em abril, falta muito pouco para a nossa peregrinação, do dia 18 a 28 de julho. Família Brodbeck, eu, a Aline, Maria Antônia, o Bento, a Tereza, a Maria Luísa e o Santiago, junto com o Padre Felipe Neco, Legionário de Cristo. Estaremos em Roma, Assis, Cássia, Perúdia, Lanciano, San Giovanni Rotondo, Monte Cassino, uma peregrinação, não é uma viagem turística apenas, embora tenha turismo, e vamos a Roma para rezar, para estar com o Santo Padre, para ver estes grandes santuários, renovar nossa fé neste ano jubilar. Se vocês querem mais informações e se inscreverem para estarem conosco nessa peregrinação, cliquem no link que está aqui na descrição e entrem em contato com a Demaré Tours. Viajar com fé é com a Demaré. Desde então, vamos ver quais são as perguntas que as pessoas nos enviaram. Primeiro, Pedro é a pedra? Excelente. A passagem lá de Mateus 16, 18, basta pegar seus exemplares da Sagrada Escritura, Pode ser a Vulgata, do Padre Matos Soares, pode ser a Ave Maria, pode ser a Tebe, pode ser a Vulgata em latim, pode ser o Novo Testamento em grego, pode ser a Almeida protestante, pode ser qual vocês quiserem aqui. Mateus 16, 18, o básico é Jesus olhando para Simão Pedro e dizendo: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Isso é uma passagem que, por conta da separação lá dos ortodoxos em 1054 e depois dos protestantes com a Reforma Luterana, acabou sendo debatida. No entanto, a resposta à pergunta é clara. Sim, Pedro é a pedra. Pedro é a pedra. Vamos, em primeiro lugar, à questão linguística. Petros ou Petra? Alguns dizem que Jesus tentou chamar Pedro de pedrinha, Petros, e não de rocha, uma pedra grande, Petra, sugerindo que a igreja não foi edificada sobre ele. Esse argumento se baseia numa distinção que existia no grego ático, no grego clássico, entre Petros e Petra, só que o grego ático já não era mais a língua franca, corrente no tempo de Cristo, era o grego koiné, o grego popular, que é o dialeto comum do primeiro século, onde Petros e Petra são sinônimos e significam simplesmente pedra, rocha. Se Jesus quisesse dizer que Pedro era uma pedrinha sem importância, tu és uma pedrinha e eu, que sou eu, Jesus, que sou a pedra verdadeira, a tua fé, que tu fala que é a pedra verdadeira, mas tu, Pedro, não é nada, só uma pedrinha, ele teria usado uma palavra grega chamada litos, que era o termo técnico e inequívoco para uma pedra pequena, mas ele não usou litos. Na frase de Cristo ali em grego, registrado pelo grego do Novo Testamento, o Novo Testamento foi escrito em grego, estão duas palavras Petros e Petra, que em grego koiné são a mesma coisa. Mais ainda, Jesus não falava grego ao se dirigir aos apóstolos, ele falava aramaico. Embora a língua litúrgica dos judeus fosse o hebraico, eles já não falavam mais hebraico no dia a dia, eles falavam aramaico, que é uma língua semelhante, uma língua também semítica. E em aramaico, o nome dado a Pedro, a Simão Pedro, foi Kefa. Quem viu o filme do Mel Gibson,
A Paixão de Cristo, sabe que o filme, os romanos falam latim e os judeus ali estão falando aramaico. Né? E Jesus dirige muitas vezes a Pedro, chamando de Kefa. Né? Kefa significa justamente rocha. Tá? Uma pedra grande, uma pedra sólida. Ele utilizou a palavra Kefa. Como é que nós sabemos que ele utilizou a palavra Kefa se o Novo Testamento está escrito em grego e esse Novo Testamento registra, então, Petros e Petra e não Kefa ali na mudança de nome, né? No tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, não está em aramaico. Como é que nós sabemos que Jesus utilizou a palavra Kefa em aramaico? Porque nas epístolas de São Paulo, Pedro aparece frequentemente chamado de Cefas, que é uma forma helenizada de Kefa. Ou seja, São Paulo escreve em grego e em vez de escrever Petros ou Petra, ele chama de Cefas. Por quê? Porque ele está helenizando, grecizando, né, a palavra aramaica Kefa. O que mostra que Jesus utilizou a palavra Kefa. Em 1 Coríntios 15, 5, por exemplo, São Paulo fala, depois disso apareceu a Cefas e depois aos 12. Então, em aramaico, Jesus disse literalmente, tu és Kefa, e sobre esta Kefa edificarei a minha igreja. Há uma perfeita identidade entre o nome e a missão. Pedro é a pedra. A palavra aramaica, inclusive, para pedrinha não era Kefa, era Evna, mas essa Jesus não usou. São Paulo vai chamá-lo de Cefas, certo? O contexto imediato do evangelho também nos diz que Jesus não teria elogiado Pedro com uma bênção solene, né? Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. Né? Primeiro ele diz isso, depois ele diz, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Primeiro ele elogia, para depois dizer, tu é uma pedrinha, tu és uma pedrinha sem importância, e a pedra verdadeira sou eu que edifico a minha igreja sobre mim. Os protestantes dizem que Jesus edificou sobre ele, né? Jesus estaria dizendo, tu és Pedro, mas sobre esta pedra que sou eu, Jesus, a igreja será edificada. Então por que ele elogiou Pedro logo antes? Bem-aventurado és tu, Simão. Simão é Pedro, né? Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou isso, mas o Pai que está no céu. Mas eu edificarei a igreja sobre mim, que sou importante, não sobre ti, que é uma pedrinha sem importância. Não tem sentido. Por que Jesus elogia Pedro com uma bênção solene para depois humilhá-lo? Pelo contrário, o texto lá de Mateus, capítulo 16, versículos 17 a 19, mostra 3 bênçãos sucessivas. Primeira bem-aventurança, né? Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e nem o sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. 2. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, uma mudança de nome e de missão. 3. Concessão das chaves. A partir disso ele diz, eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Ou seja, está dando autoridade para Pedro. Está dando autoridade. Não diz que a autoridade é minha, as chaves são minhas. Ele está dando para Pedro. Como é que então ele elogia Pedro, no ponto 1, depois ele diminui Pedro, e diz que ele, Jesus, é que é a rocha, e Pedro não é nada, é uma pedrinha sem importância, e depois ele volta a dizer, não, mas mesmo assim eu te dou uma autoridade. Não tem sentido elogiar Pedro se depois se vai humilhá-lo. Não tem sentido dar uma autoridade a Pedro de ter as chaves do reino dos céus, e tudo que ligar na terra será ligado nos céus, e tudo que for desligado na terra será desligado nos céus, se não tivesse sido dada uma missão com a mudança de nome, dizendo que então Pedro era a pedra. Essa sucessão, bem-aventurado és tu, tu és Pedro, e eu te darei as chaves, um depois do outro, no mesmo contexto, versículo 17 a 19, mostra uma continuidade de discurso. Dizer que Pedro não é a pedra, que Jesus estava se referindo a si mesmo e não a Pedro, é ilógico. Não tem sentido no texto. Não tem sentido no texto. Além disso, mudança de nome como missão nova é algo tipicamente bíblico. Abraão era Abrão e se tornou o pai de uma multidão. Então, recebeu uma missão nova, mudou de nome. Jacó se tornou Israel. Eles receberam nomes novos para indicar a sua missão. Pedro também. Pedro é a pedra da igreja. Ele tem a missão de receber as chaves da igreja,
as chaves do reino dos céus, por isso que ele é bem-aventurado, e por isso ele é Pedro, e sobre esta pedra que é Pedro, Cristo edificou a sua igreja. Além disso, nós temos que entender a chave davídica, lá em Isaías 22. Né? O Novo Testamento ele ilumina o Antigo e é iluminado pelo Antigo também. O contexto bíblico reforça isso. A promessa das chaves, lá de Mateus 16, 19, remete a uma profecia lá de Isaías 22, 22. Porém, sobre o ombro dele a chave da casa de Davi, quando ele abrir, ninguém fechará, quando ele fechar, ninguém abrirá. Isso aí se refere ao Messias, se refere a Jesus. Jesus, então, tem essa autoridade das chaves e ele pode dar essa chave a quem ele quiser. Jesus aplica a Pedro a mesma autoridade que foi conferida ao primeiro-ministro de Israel, lá em Isaías. Isaías está falando de algo concreto, mas também está referindo a uma profecia. Né? É sempre duplo. Não se trata, então, de uma bênção honorífica. Se refere ao mordomo, ao primeiro-ministro, então, Pedro, o primeiro-ministro, é o mordomo. E se refere a Cristo como uma profecia, Cristo está dando a sua própria autoridade como detentor das chaves a Pedro. Pedro tem a autoridade de Cristo para isso. Então não é uma bênção honorífica, é um poder real dado por Cristo àquele pescador da Galileia para governar de fato a igreja. Além disso, desde o século II, sem interrupção, os grandes padres da igreja identificaram Pedro como a pedra. Vejamos Santo Ambrósio de Milão, lá no Sobre 12 Salmos. É ao próprio Pedro que ele diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Onde está Pedro, está a igreja. Onde está a igreja, não existe morte, mas sim vida eterna. Isso, ele morreu no ano 397. São Jerônimo, que morreu no ano 420, na carta ao Papa São Damaso, diz: não sigo a nenhum líder a não ser Cristo, e não me junto a ninguém em comunhão a não ser sua santidade. Ou seja, está falando para o Papa, que é a cátedra de Pedro. Sei que esta é a rocha sobre a qual a igreja foi edificada. Ele diz que o sucessor de Pedro, que é Damaso, é a rocha sobre a qual foi edificada. Santo Agostinho, na carta a Generoso, diz: se a própria ordem de sucessão episcopal é considerada quanto mais certa, verdadeira e seguramente, já contamos vinda do próprio Pedro, a quem, como a um que representa a igreja inteira, o Senhor disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Santo Agostinho está dizendo que Pedro é sobre quem foi edificada a igreja como pedra. Lá no Sermão 295, mesmo Santo Agostinho vai dizer: antes do seu sofrimento, o Senhor Jesus Cristo escolheu seus discípulos, aos quais ele chamou apóstolos. Entre estes, somente Pedro mereceu representar toda a igreja. Por conta de representar a igreja inteira, o que só ele podia fazer, mereceu ouvir: eu te darei as chaves do reino dos céus, que é logo em seguida do Tu és Pedro. São Cipriano de Cartago, em 258, no seu livro sobre a unidade da igreja, diz: de fato, os outros também eram o que Pedro era, apóstolos, né? Mas a primazia foi dada a Pedro, e assim se faz claro que só há uma igreja e uma cátedra. Se alguém não mantém fortemente essa unidade de Pedro, pode imaginar quem ainda mantém a fé? Orígenes, no comentário a João, Pedro, sobre o qual é construída a igreja de Cristo. Isso sem contar Santo Afraates, São Beda o Venerável e tantos outros afirmando sem rodeios: Pedro é a pedra. Se Pedro não fosse a pedra, que sentido teria Cristo mudar o nome de Simão para Pedro? Seria ridículo afirmar: tu és Pedro, mas eu não edificarei sobre ti a minha igreja, sim sobre mim. Vou mudar teu nome, tu és bem-aventurado, vou te dar as chaves, mas eu estou falando de mim como pedra. Isso seria uma remuneração grandiosa, como diz o padre Leonel Franca, quando responde aos argumentos dos protestantes, ou uma decepção amarga? Quem for honesto com o texto bíblico, meus caros, com a história da igreja, com a patrística que os próprios protestantes aceitam, né? Com a língua grega, com o aramaico, reconhecerá: Pedro é a igreja. Isso não é invenção medieval, não é doutrina papista, é o que Cristo disse e é o que a igreja sempre ensinou. Se você quiser, depois eu recomendo, pergunta aqui nos comentários, eu vou recomendar alguns livros sobre isso para vocês. Vamos à próxima pergunta. Qual é a diferença da graça atual para a habitual? Vamos direto ao ponto. Quando nós falamos da graça, no sentido mais próprio, estamos falando da graça habitual, também chamada de graça santificante, porque ela nos santifica, né? Essa é a graça por definição. O que ela faz? Ela nos eleva a ordem sobrenatural.
Ou seja, nós temos a ordem natural aqui, nós estamos vivendo nossa vida como seres humanos, nossa natureza humana, e a graça nos leva a outro patamar, a uma ordem sobrenatural, ou seja, acima da natureza. São Pedro mesmo diz isso, né? Ou seja, nos faz capazes de ver como filhos de Deus, nos faz participar da natureza divina. Essa é a frase de São Pedro. Nos faz participar da natureza divina, ou seja, da natureza de Deus. Nós não podemos participar da natureza de Deus pelas nossas próprias forças, nós temos a natureza humana, porque nós somos homens, somos seres humanos. Nós não podemos ser Deus. Mas Deus nos eleva a participar dele. Nós não podemos por nós mesmos participar de Deus. Mas Deus nos eleva a participar dele. E como é que ele faz isso? Pela graça. Essa graça foi perdida em Adão e Eva e é reconquistada pela morte de Cristo na cruz. A cruz, então, estabelece uma ponte para fazer com que a gente não somente se aproxime de Deus, mas que a gente participe dele. A graça nos faz participar dele. Por isso ele é santificante. Porque Deus é santo. Nós rezamos isso no Glória da Missa, né? Só vós sois o santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, né? Só vós o Senhor. Só vós sois o santo. Só Deus é o santo. Tu solus sanctus. Tu solus Altíssimos, tu solo Dominus. Só Deus é santo, como é que São Francisco é santo? Como Santa Hildegarda é santa? Como onde está aqui Santo Tomás de Aquino é santo? Como aqui, né? São Pedro, tá aqui, não é? São Pedro é santo? São Pio de Pietrelcina é santo? Como eles são santos? Só Deus é santo. Vamos ver aqui. Temos mais, ó. Santa Joana d'Arc, como é que ela é santa? Santa Teresa de Ávila, como é que ela é santa? Se só Deus é santo. Só Deus é santo. Santo Agostinho, citamos. São Francisco de Sales. Só Deus é santo. Como é que eles são santos? Eles são santos, ó, Santa Brígida da Suécia. Como é que eles são santos? Porque Deus, que é o único santo, faz pela graça com que eles participem da sua santidade. Então Deus, pela graça, comunica a sua santidade. A santificação nada mais é do que a graça comunicar a santidade de Deus. A graça comunicar a justiça de Deus, por isso também se chama de justificação. Claro que, como essa graça foi perdida pelo pecado, quando ela é recuperada pela fé, pelos sacramentos que nos comunicam essa graça que foi conquistada por Cristo na cruz, essa graça também tem outra função. Ela além de nos fazer participar de Deus, né, de nos elevar a ser filhos de Deus, não só criaturas, essa graça também perdoa os pecados e restaura a participação na vida divina. Ou seja, antes da queda, a graça é a participação na natureza divina. Depois da queda, é a participação na natureza divina e perdão dos pecados. Para quem está em estado de graça, ou seja, quem tem essa graça santificante, essa graça habitual, está de fato na amizade com Deus, elevado à vida sobrenatural, vivendo como filho dele, participando dele. E onde é que entra então a graça atual? Que essa é a pergunta. Qual é a diferença da atual para a habitual? A atual é todo e qualquer favor, todo e qualquer impulso, todo e qualquer auxílio de Deus que nos move em direção à graça habitual. Ou seja, a graça atual serve para que a recebamos pela primeira vez, porque ela move a pessoa para que ela se converta e ela se batize. Ou no caso de alguém já batizado, ele já é batizado, já tem a graça santificante, mas ele eventualmente ele vai perder pelo pecado pessoal. Então serve para recebermos pela primeira vez, para que a recuperemos caso a tenhamos perdido e para que a aumentemos se a gente está na graça. Então eu estou na graça santificante, eu estou vendo na graça santificante. A graça atual me dá auxílios para que eu aumente e para que eu persevere nela. Se eu não estou, a graça atual faz com que eu tenha a fé e a conversão e o arrependimento para ou inaugurá-la ou recuperá-la. Então, a graça atual prepara, inicia, fortalece, restaura a vida da graça habitual em nós. Quando a gente diz, eu fiz uma novena e eu recebi uma graça, sei lá, a cura de um parente, uma prosperidade financeira, aprovação num concurso público, né, uma promoção na minha carreira, eu pedi uma graça. Não uma graça santificante isso, né?
A graça santificante é a participação em Deus, é o perdão dos pecados. Então por que nós chamamos essas bênçãos que Deus nos dá de graças? Porque Deus só nos concede isso na medida em que isso ajuda a nossa santidade, ajuda a nossa salvação. Se isso não nos ajudar a salvação, essa bênção material, essa bênção de saúde, não ajudar na salvação, Deus não nos dá. A gente pede a Deus, Senhor, me dá tal coisa, e Ele vai nos dar conforme isso nos leve a ser salvo, nos leve a ser santo. Ou seja, também essas pequenas bênçãos são graças atuais, porque nos movem à santidade, quer pela conversão, quer pela recuperação da graça, quer pela manutenção na graça e o aumento nela. A graça atual, então, é a ação de Deus na vida de uma pessoa que a leva a se mover em direção à conversão, à justificação, à santificação, quer inaugurando-a, quer recuperando-a, caso tenha perdido, caso aumentando-a, caso estejamos nela. Certo? O livro de Teologia Dogmática do Joseph Paul, né, está em inglês, né, ele fala sobre a graça atual e habitual. Tá? Ele fala o seguinte: a graça atual é uma ajuda sobrenatural transitória concedida por Deus a partir do tesouro dos méritos de Jesus Cristo, com o propósito de capacitar o homem a trabalhar para a sua salvação eterna. Tá? Isso está na Teologia Dogmática, volume 7 do Joseph Paul. Foi publicado isso, é a versão que eu tenho de 1915, publicada pela Herder em Londres, certo? Essa graça atual inclui o chamado divino para conversão, as inspirações interiores, as moções de consciência que despertam o desejo de buscar a Deus ou de se manter em Deus, de viver de acordo com seus ensinamentos. A graça atual, claro, pode se utilizar de instrumentos como uma pregação, um livro, um acontecimento. Quantas vezes a gente já viu, às vezes em grupos de oração, né, da renovação carismática, é muito comum. Foi Deus que te chamou para estar aqui hoje, meu irmão. E a gente diz, não, mas foi a minha liberdade, eu vim porque eu quis. Não, eu vim porque eu quis, mas eu respondi o chamado de Deus. Ainda que eu não tenha ouvido diretamente, explicitamente, que eu não saiba. Todas as nossas ações que nos mantêm na santidade ou nos levam à santidade são respostas nossas à graça de Deus. Se nós negássemos essa graça anterior, nós estaríamos cometendo sempre pelagianismo. Engraçado que os calvinistas negam a graça preveniente e ao mesmo tempo negam o semi-pelagianismo e dizem que nós, católicos, que acreditamos na graça preveniente, é que somos semi-pelagianistas. Vai entender essa lógica reformada, né? Então, nós entendemos que a graça atual, aliás, ela tem diversos nomes, né, conforme o aspecto que a consideramos, né? Para terminar essa resposta, para ficar bem completinha, assim, embora não seja tão curta. Quanto ao modo, a graça atual pode ser classificada em gratia externa ou gratia interna. Em relação aos efeitos, pode ser gratia medicinalis, quando atua como remédio, ou gratia elevans, quando promove a elevação. São como remédio, quando ela nos leva à santidade, ou quando ela nos recupera a santidade, e ela é elevans, quando ela aumenta a santidade que a gente já tem. Quanto ao momento ou à vontade livre, pode ser preveniens, né? Ou operans, operante, antecedente, quando precede ou opera de maneira a permitir a ação livre do homem, né? Ou concomitante, gratia concomitans ou gratia cooperans, quando ela é consequente, concomitante, cooperante, né? Quando ocorre simultaneamente ou coopera com a ação humana. Quando então ela me move, ela é uma, quando ela está me acompanhando, ela é outra, porque a graça não apenas me move a santidade, mas ela me acompanha. E por fim, em relação aos seus efeitos, ela pode ser gratia sufficiens, quando não produz o efeito desejado, mas é suficiente, ela é capaz disso, né? Ou quando ela é eficiente, né? Gratia efficax, é quando ela produz o resultado, certo? E a graça atual, como é necessária para a obtenção da graça santificante ou graça habitual. Terceira pergunta, por que comemoramos a Semana Santa? Estamos perto dela, né? Estamos na quarta semana da Quaresma. Celebramos a Semana Santa porque ela é o centro do mistério cristão. Nós atualizamos liturgicamente, misticamente, a paixão, a morte e a ressurreição de Cristo. Ou seja, o mistério pelo qual nós somos salvos. Somos salvos pela morte de Cristo, que depois ressuscitou na cruz, provando o seu triunfo sobre a morte. Cristo, pelo seu sacrifício, pela sua Páscoa, né, a passagem da morte para a vida, como os judeus passaram pelo Mar Vermelho, saindo do Egito para a Terra Prometida, ele venceu o pecado, venceu a morte, abriu os céus e nos deu a vida eterna. E nós precisamos celebrar isso. Por isso nós celebramos com a Páscoa, e essa Páscoa é preparada
pelo Tríduo Santo, e esse Tríduo Santo é preparado, continuado, antecipado, comemorado, celebrado por uma semana inteira, que é a culminação da Quaresma. Ela começa no Domingo de Ramos, que a gente celebra a entrada triunfal de Cristo em Jerusalém, aclamado como o Cristo, como o Messias. O povo canta Hosana, mas logo em seguida vai dizer crucificam, o mesmo. Depois vai ter a Segunda-feira Santa, a Terça-feira Santa, a Quarta-feira Santa, que não tem muitos detalhes litúrgicos, embora seja costume, principalmente no rito antigo, rezar pelo Papa e contra os inimigos da Igreja, né? Porque se identifica a Igreja com Cristo, afinal Cristo é a cabeça da Igreja, a Igreja é o seu corpo. Quem persegue a cabeça persegue o corpo também. Jesus disse, né? Se me perseguiram a mim, também perseguireis a vós. Mas os dias mais específicos dessa Semana Santa, depois do Domingo de Ramos, são a Quinta-feira Santa, a Sexta e depois a Solene Vigília Pascal, que compõe o Sacro Tríduo. Na Quinta-feira Santa, a gente celebra pela manhã uma missa lá na Catedral, que o bispo celebra a missa de renovação das promessas do clero de fidelidade a ele e consagra os santos óleos e o crisma. E à noite, cada paróquia celebra a instituição da Eucaristia e do sacerdócio, ou seja, a última ceia, em que Cristo antecipadamente ofereceu o seu corpo, que iria ser molado, o seu sangue que iria ser derramado. E confere aos apóstolos o sacerdócio para perpetuar esse sacrifício na igreja até o fim dos tempos. A Quinta-feira Santa é uma antecipação da Sexta-feira Santa, que é o dia da paixão da morte de Cristo. A igreja não celebra nem missa nesse dia, é um dia de silêncio, um dia de adoração de Cristo na cruz. Realiza apenas uma ação litúrgica solene para a proclamação da paixão, geralmente cantada ou lida de uma maneira muito circunspecta, né? O padre fica deitado no chão, há um descobrimento da cruz, eis o lenho da cruz do qual pendeu a salvação do mundo, há muito silêncio, há muita gravidade, há uma certa tristeza, né? É uma celebração muito bonita, uma celebração muito contundente que já levou muita gente à conversão quando bem celebrada, né? Também não há nem consagração, né? Porque não há missa, apenas tem uma comunhão com as hóstias que foram consagradas já na Quinta-feira Santa. E por que não tem missa? Porque o dia que nós celebramos o sacrifício, a igreja não oferece o sacrifício, até mesmo em sinal de luto. No Sábado Santo, não somente não tem missa, como também não tem nem mesmo distribuição da comunhão. Na Sexta-feira Santa não tem missa, mas tem distribuição da comunhão. No Sábado Santo não tem missa também, mas também não tem nem distribuição da comunhão. É profundo silêncio, é luto. Nós acompanhamos Maria, que está sem o seu filho. Nem missa, nem comunhão. O altar está despido, a igreja fica em silêncio, fica triste. É um silêncio mortal, meditando a sua paixão e aguardando com Maria a ressurreição. Ah, mas tem a missa no Solene Vigília Pascal no sábado de noite, mas liturgicamente já é domingo. A Solene Vigília Pascal já é liturgicamente domingo, não é sábado de noite, é o início do domingo de Páscoa, é a missa mais longa, a missa mais completa, com mais leituras, com mais ritos, uma missa belíssima, em que a igreja celebra com a bênção do fogo novo, com o Círio Pascal, com batismos, com a bênção da fonte onde se faz os batismos, com bênção de água benta, com a ladainha dos santos, com o canto do Glória novamente. Grande júbilo, a ressurreição de Cristo, a vitória definitiva sobre a morte. É a mãe de todas as vigílias. E então no domingo pela manhã se tem outra missa, que é a missa do domingo da ressurreição. Em resumo, nós celebramos a Semana Santa porque nela se concentram os maiores acontecimentos da nossa fé. O sacrifício de Cristo e a sua gloriosa ressurreição. Tudo na igreja, os sacramentos, a liturgia, a doutrina, a vida cristã, gira em torno desse mistério em todas as épocas do ano. Então nós temos que viver essa época do ano com mais amor, com mais seriedade. Sem a Semana Santa não há celebração das verdades próprias do cristianismo. Outra pergunta, o que é a comunhão dos santos, que é mencionada no credo? A comunhão dos santos, né, que nós mencionamos no credo, Communio Sanctorum, é a união íntima e real de todos os crentes, ou seja, de todos os membros da igreja, vivos e defuntos, aqueles que estão no céu, no purgatório ou na terra, tá? Unidos em Cristo, pela graça. Cristo dizia, eu sou a videira, meu pai é agricultor, vós sois os ramos enxertados. Pois bem, nós então nos enxertamos, fazemos parte dele numa comum união, uma comunhão. Todos os batizados, né, formam um só corpo cuja cabeça é Cristo. De certa forma, toda a humanidade é membro da igreja. De certa forma, toda a humanidade é membro da igreja num determinado nível. Por quê? Porque são chamados a estar. Então são membros em potência. Claro que se elas morrem fora da graça, elas deixam de ser, porque não há mais possibilidade, depois da morte, de unir-se a Cristo. A gente se une aqui para continuar essa unidade
na vida eterna. Se a gente não se uniu aqui, não tem como se unir depois. Então, as pessoas vivas que não estão unidas a Cristo são parte da igreja num sentido bem amplo. Aqueles que estão, notadamente, aqueles que vão ser unidos, certo? Notadamente, aqueles que vão ser unidos. Então, sim, aqueles que não vão ser unidos a Cristo, que já se sabe, eles não vão ser salvos, eles são, enquanto vivos, membros da igreja num sentido bem amplo. Aqueles que ainda não estão unidos, mas que Deus sabe que vão ser, são unidos a Cristo num sentido um pouco maior. Aqueles que estão unidos pelo batismo, receberam o batismo, receberam a fé, mas não estão em estado de graça, porque perderam o estado de graça, são unidos a Cristo de alguma maneira mais ampla, mais estrita, menos ampla, mais estrita também, e se eles se convertem, eles continuam unidos a Cristo. Na eternidade, se eles não se convertem, eles deixam de estar unidos. E, enfim, aqueles que estão unidos agora em Cristo estão plenamente como membros dessa comunhão dos santos. Eles perseveram nisso, eles mantêm esta comunhão no purgatório e no céu. Certo? Então, no sentido bem estrito, aqueles fiéis que estão em estado de graça. E aqueles que foram confirmados em glória no purgatório e no céu. Mas em alguns outros níveis, todas as outras pessoas. Esta união implica que todos, de alguma forma, conforme o seu nível de pertença, participem dos bens espirituais uns dos outros, as orações, os méritos, os sacrifícios, as graças, tudo que eu faço beneficia todos os demais. A caridade sobrenatural é aquilo que nos une, a graça flui como se fosse o sangue dentro de nós, ajudando cada membro do corpo, cada órgão do corpo. Não é uma ideia bonita, é uma realidade viva e eficaz no mistério da igreja, que é um corpo místico de Cristo. A última pergunta: como perdoar de verdade dentro do casamento da vida familiar? Essa pergunta foi feita lá no Instagram, eu já respondi lá, mas eu quero responder aqui também. Né? Perdoar de verdade dentro do casamento da vida familiar significa, antes de tudo, reconhecer a fragilidade humana do outro e a minha própria. Em Deus é perfeito, mas nós somos seres limitados, muitas vezes nós amamos de verdade, mas acabamos ferindo e sendo feridos. Deus ama sem ferir. Nós ferimos os outros, somos feridos mesmo querendo amar, por causa das imperfeições que nós carregamos. E o perdão nasce, então, meus caros, de um coração que busca restaurar esta comunhão, que decide não se apegar ao mal sofrido. A família é o lugar próprio do perdão. O casamento é o lugar próprio do perdão. No matrimônio, perdoar não depende de sentir desejo de perdoar, de sentir vontade de perdoar, mas de escolher amar acima das ofensas, sustentados pela poderosa graça de Deus. Perdoar exige humildade, exige confiança, pois todos nós, cedo ou tarde, precisamos ou precisaremos ser perdoados. Em Colossenses 3,13 nós vemos a Escritura assim afirmar: suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, se alguém tiver motivo de queixa contra o outro. Como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Se isso serve para o relacionamento entre os cristãos, quanto mais entre marido e mulher, entre pais e filhos. Esse perdão se torna ainda mais profundo quando é iluminado pela fé, ou seja, a razão natural já mostra que eu tenho que perdoar, quanto mais a fé. Porque Cristo, que perdoa até mesmo aqueles que o crucificaram. Lucas 23:34, o Pai perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E se Cristo é o modelo para o casal, porque ele é casado misticamente com a igreja, e o marido tem que ser como Cristo e a mulher tem que ser como a igreja, isto muito mais tem sentido na vida da família, né? Perdoar não significa fazer de conta que nada aconteceu, não significa diminuir o peso de determinadas falhas, mas escolher não permitir que o ressentimento destrua a paz, que o ressentimento destrua a comunhão. Perdoar não é um colocar-se sob o jugo de um malfeitor, é um ato de liberdade. Eu escolho ser livre do ressentimento. É uma confiança no poder restaurador de Deus. Ele não apaga as memórias, mas vai transformá-las em oportunidade de amadurecimento, de crescimento e de santificação na vida familiar. Quanto mais nós participamos do amor de Cristo, mais nós seremos capazes de perdoar como Ele. Este foi o curto e grosso, nem tão curto, e hoje bem menos curto ainda, mas eu espero que suficientemente enfático, grosso para manter a minha fama. E eu espero vocês, tanto na comunidade Família Brodbeck, na Escola da Doutrina, os links estão todos aí na descrição, e na peregrinação que nós vamos ter para Roma ainda este ano em julho. O link também está na descrição. Compartilhem esse vídeo, comentem, deem o seu like,
inscrevam-se no canal, ativem as notificações, façam esse canal ser conhecido e ajudar cada vez mais as almas. Bendito seja Deus e até o próximo vídeo.